Olá, boa noite a todos. Estamos começando o nosso iMed Lives, a nossa versão 2024, nossa primeira live do ano. Muito bem, nós estamos já com quase 2 anos de programa iMed Lives, estamos com os nossos convidados já entrando. Muito bem, vamos já chamar o nosso primeiro. Logo ele entra. Agora temos a página do Deco entrando aqui, participando. Boa noite, doutor Dias. Boa noite, como vai? Tudo bem, Lô? Muito bem. Vamos começar o nosso iMed Lives hoje, esperando o doutor Cury entrar, mas já anunciando o nosso tema, falando sobre a importância da gestão de recursos na linha crítica. Quero convidar todas as pessoas que estão participando para mandarem suas dúvidas, seus comentários aqui no nosso chat ou na caixinha que é interna que a gente tem muito para debater a respeito e vai ser um tema muito rico para a gente conversar. Faz tempo que a gente está querendo colocar esse tema, não é? Vamos ver aqui se o Cury já entrou. É um tema desafiador para nós médicos, né, Elô? Isso a gente vem aprendendo aí ao longo desses 15 anos, principalmente, que o médico precisa se envolver com essa questão, porque ele é a chave da solução. Exatamente. Muito bem. Então, queria já, enquanto o... Aqui, ó. Oi, Dias. Uma homenagem para o Luiz que nos deixou hoje. Fantástico. Eu acho que, infelizmente, a gente teve uma notícia triste. Trabalhamos vários anos seguidos com o Luiz Bordim, enfermeiro, por muitos anos no Hospital São Camilo, nas nossas UTIs lá, principalmente na Pompeia. Infelizmente, ele teve uma doença aguda, uma infecção grave e faleceu hoje. Mas eu posso garantir que, trabalhando há 32 anos na UTI do São Camilo, eu sou testemunha da dedicação que o Luiz Bordim teve com os doentes, com a capacidade que ele tinha de entender a organização da UTI, dos cuidados críticos, ajudou a gente a fazer os protocolos, ajudou a gente a fazer as primeiras preparações para a acreditação na rede São Camilo. Então, o Luiz Bordim, como enfermeiro, ele preencheu a sua significância, o seu propósito como enfermeiro e vai deixar muitas saudades. Infelizmente, de vez em quando a gente tem uma situação dessa inesperada e o máximo que nós podemos fazer nesse momento, além de fazer essa homenagem, é lembrar que ele, como profissional, foi um excelente profissional e se dedicou sua vida a cuidar dos doentes. Exatamente. Essa é a melhor homenagem, a gente lembrar o quanto foi bom trabalhar com ele. Muito bem. Bem-vindo, Cury. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Muito bem. Então, nosso segundo convidado chegou. Vou apresentar o Dr. Carlos Augusto Dias, é o CEO do nosso iMed Group. O Cury é um dos nossos sócios diretores, faz a coordenação de vários prontos-socorros, UTIs, e inclusive um dos nossos serviços ele faz a gestão de toda a linha crítica, incluindo centro cirúrgico. Então, são dois experts no assunto. Doutor Dias, queria que a gente iniciasse falando um pouco sobre como que é o panorama atual sobre o uso de recursos, principalmente nas unidades críticas onde esse tema é mais sensível. Eu gosto sempre de discutir a utilização de recursos, não só nas unidades críticas, mas na indústria da saúde, com uma frase que eu vi uma vez de um economista, que a gente estava numa palestra, num congresso de medicina intensiva, e ele foi discutir recursos, utilização de recursos pelo setor de saúde. E ele é economista, foi convidado, e ele falou uma frase que me marcou. Ele falou o seguinte: com exceção do setor de saúde, todas as outras indústrias de produtos e serviços, ao longo do tempo, têm seus produtos e serviços são entregues mais rápido, com maior eficiência e mais barato. Eles conseguem ser, depois da Revolução Industrial, faster, better, cheaper. A única indústria que não conseguiu fazer ainda com seus produtos
a mesma coisa foi a indústria da saúde. Os nossos produtos nem sempre estão tão acessíveis, nem sempre têm uma qualidade inquestionável e, na maioria das vezes, também não são mais baratos. Então, o desafio, eu acho que parte da discussão que a gente vai fazer aqui está relacionada a isso. E o principal desafio é porque talvez a indústria da saúde não tenha envolvido o principal player nessa discussão, que somos nós, os médicos. Nós que estamos na UTI, nós que estamos nos pronto-socorros, sabemos como que nas horas críticas existe uma demanda de uso de recursos e a gente quer salvar o doente, quer cuidar bem do doente. E nem sempre esse momento é compreendido de maneira sustentável. Eu acho que faz parte da discussão que a gente vai ter aqui. Então, o maior desafio na utilização de recursos dentro da linha de cuidados críticos é a compreensão e o envolvimento do médico a respeito dessa utilização e como ele pode contribuir. Maravilha. Curi, qual que é a importância da gestão eficiente dos recursos dentro de um ambiente hospitalar, principalmente nas zonas críticas? Hoje em dia, a gente tem que pensar que não é apenas o que o médico entende como importante para esse paciente, né, ou para um paciente, que a gente tem uma liberdade de pedir qualquer coisa a qualquer hora, né? Então, a gestão desses recursos, tanto do ponto de vista de um gasto, um gasto desnecessário, né? Ou mesmo da melhor indicação para o paciente, consegue fazer com que primeiro que a unidade fique sustentável do ponto de vista financeiro, né? Segundo, que a gente utilize o que é mais indicado para esse paciente, né? Então, sem a gestão disso, fica uma unidade descompensada em todos os aspectos. O pedido de exames necessários, paciente submetido à radiação, submetido a diferentes punções, etc., sem essa necessidade, né? Além de um gasto financeiro importante, né? Hoje em dia, ainda quanto a gente está vendo o que está acontecendo no cenário de saúde, principalmente com os planos de saúde, os convênios e os hospitais, quer dizer, não sendo sustentável do ponto de vista financeiro também, provavelmente a porta se fecha, né? E então é mais do que necessário, tem que estar no DNA de todo mundo como controlar esse recurso, o que é melhor e mais útil para o paciente e o que a gente pode fazer com o menor gasto possível. E observação importante, Elo, é a seguinte: toda vez que a gente deixa um cuidado mais caro do que ele deveria, a gente está diminuindo o acesso. Por quê? Por quê? Porque ao produzir um cuidado caro, mesmo que ele seja eficiente, mas ele está fora do propósito de utilização de recursos, você está diminuindo acesso a pessoas que talvez não tenham capacidade de investir, de gastar esse dinheiro. Então, existe um equilíbrio entre você usar adequadamente o recurso e garantir acesso, que eu acho que é o grande desafio quando a gente trabalha nos nossos hospitais públicos, é exatamente isso, né? E, por outro lado, você vê alguns hospitais ou alguns planos de saúde sendo altamente restritivos, e aí a gente acaba na polarização, né? O pode tudo, não pode nada. Como que a gente encontra esse equilíbrio dentro daquilo que é a qualidade e a segurança para o paciente? Doutor Dias, o senhor comentou sobre, sendo o maior desafio, a importância de envolver o médico, que é o grande tomador de decisão da ponta, de quem vai realmente efetivar a utilização dos recursos. Mas que outros desafios a gente encontra para tentar organizar essa polarização e equilibrar em prol da segurança do paciente? Então, eu acho que a chave para fazer a harmonização dessa discussão é você trabalhar com práticas assistenciais padronizadas. São os protocolos clínicos. Então, é fundamental que os protocolos clínicos façam parte das boas práticas de todos os médicos, principalmente no setor fechado. Então, quando a gente fala protocolo clínico, a gente vem para uma lição que a gente aprendeu na indústria Lean, que é trabalho padronizado. O que sai fora do trabalho padronizado precisa ser olhado como lupa para a gente adequar a utilização de recursos. Então, fora essa questão educacional, nós temos uma questão organizacional, onde as instituições combinam com médicos, gestores,
o que é trabalho padronizado? Como a gente usa recurso em determinado diagnóstico, em determinada patologia, e essa sinergia não é feita só com o médico, mas com o administrador, quem faz assistência, com o enfermeiro, com o físio, na quantidade de sonda que usa, na quantidade de recursos que usa. Então, a decisão, na maioria das vezes, está na mão do médico, na hora que ele faz a prescrição. Mas trabalhar cuidados padronizados faz parte do protocolo institucional para a gente poder otimizar esses recursos. Muito bem. Curi, e como que a pandemia impactou a gestão desses recursos? Ah, bom. Maravilhosa pergunta. A pandemia, de uma hora para outra, né, a gente teve limitações de recursos em todos os aspectos. Físico, não tínhamos leitos em hospitais, não tínhamos leitos de UTI adequado para absorver esses pacientes. Oxigênio, né, diversos hospitais com dificuldade de oxigênio, com a rede de oxigênio não sustentando. O cara podia até ter quantidade de cilindros de oxigênio adequado, mas a rede não aguentava a quantidade de ventiladores ligados ao mesmo tempo, né? E isso fez com que a gente repensasse alguns padrões, né? Toda a indústria da saúde, ela sempre foi pensada olhando para trás, né? Então, o que a gente usava? Usava assim, usava assado. E aí, com isso, criou-se um padrão de como tinha que ser. Porém, ninguém pensou numa situação catastrófica, que a pandemia, nada mais, nada menos, foi uma situação catastrófica, né? De uma hora para outra, pegou todo mundo no pulo. E com isso a gente teve que começar a repensar e entender realmente assim, quem precisa, quem não precisa. Então a tomada de decisão foi muito mais focada realmente assim, vamos usar recursos absolutamente necessários. Não usar nada que não seja necessário, pois pode faltar para alguém, né? E aí a gente fugia de cair numa escolha de Sofia, escolheu A ou B, para uma maneira de vamos utilizar o melhor possível para esse paciente e não utilizar nada mais porque o outro pode precisar. Exato. Entraram duas perguntas do Papai Azul. Uma como nós UTIs privados. Como trabalhar esse tema? Acho que normalmente essas linhas críticas têm que estar muito bem alinhadas e protocolos institucionais bem desenhados. Então, um paciente que é um paciente paliativo, se ele dá entrada via pronto-socorro, e isso está bem documentado, isso está bem sinalizado em prontuário, etc., né? Isso já sinaliza que não é o lugar dele adequado dentro de uma UTI. Isso, inclusive, é ruim para os indicadores assistenciais da UTI, um paciente desse lá, né? Porque é um paciente que normalmente o desfecho é um só, e piora o resultado assistencial de uma UTI com esse doente lá. Então, acho que o que é extremamente importante aí é a documentação de prontuário, né, e é a boa conversa entre equipes. Se você tiver isso bem documentado e uma boa conversa entre equipes, criando um protocolo institucional onde se entende que o doente em paliativo vai para um lugar onde ele vai ter uma boa assistência, mas ele vai poder também estar com sua família, poder estar com os seus, é melhor, inclusive, para esse paciente, né? Então, eu diria que se a gente tivesse isso alinhado, esse paciente vai acabar não indo para uma UTI. Ótimo. E que a família se sinta segura nessa assistência oferecida na unidade não clínica, né? Ainda dentro desse tema, mas indo para um cenário mais macro, eu vou encaminhar a próxima pergunta para o Dr. Dias. Como alinhar os conceitos de protocolos e a ideia de equidade em saúde? Tem um conflito aí? Não. As boas práticas, elas servem para todos os doentes porque elas são definidas a partir de uma situação clínica, certo? Toda vez que você usa mais recursos que você precisa para uma determinada situação clínica, você está aumentando o desperdício e aumentando o paciente a exposição a risco. Então, ao fazer essa prática dentro do protocolo clínico, você está economizando recurso para aumentar a equidade na medida em que você vai usar esses recursos de maneira sustentável e de maneira parcimoniosa. Então, pelo contrário, todo desperdício aumenta a desigualdade na oferta de recursos. Ótimo. Entrou mais uma outra pergunta também falando sobre protocolos. O uso de recursos por padrões e protocolos é um processo eficiente, porém temos modelos de gestão distintos, trabalham doenças e não pessoas, do tipo de convênio. Não há conflito ético? O pessoal está afiado, hein? Não, Perguntas
Não, se, na ponta. tá bom, é exatamente. Esse é o dilema da ponta. Se as práticas assistenciais estão definidas em cima da situação clínica do paciente, você não tem conflito ético. O que você tem é a adaptação dos protocolos às situações reais. Uma coisa, eu tenho um protocolo clínico onde eu tenho um recurso, vou dar um exemplo, que eu tenho uma hemodinâmica dentro daquele hospital, dentro daquele pronto-socorro. E meu protocolo é o meu tempo porta-abertura da artéria. Outra coisa é quando eu estou no hospital que não está à disposição dele uma hemodinâmica, uma intervenção rápida. E o meu protocolo é o tempo de porta-agulha, onde eu vou fazer trombólise desse paciente. Então, os protocolos clínicos, eles não são engessados, eles precisam ser adaptados à realidade de cada situação clínica na diversidade de ambientes que a gente tem dentro da assistência. Uma coisa está em São Paulo, outra coisa está lá em Santarém, no Pará, alguma coisa assim. Então, essa adaptação, esse bom senso precisa ter. Eu não consigo fazer tudo que eu faço numa situação onde eu tenho larga disponibilidade de recursos, comparado com uma outra que isso não existe. Curi, e como você vê o papel do líder na questão nacional de recursos? Bom, o papel do líder é fundamental no sentido de referência, né? Quando ele é alguém que vai passar esses protocolos institucionais para sua equipe, então ele vai demonstrar para sua equipe como isso foi desenhado, no que foi pensado e por que isso é melhor para o paciente como um todo, né? Vai discutir isso com a equipe, vai implantar a cultura de utilização dessas metodologias. Então, sem a presença dessa liderança, né, fica difícil você conseguir implantar qualquer coisa, qualquer protocolo assistencial, porque precisa ter alguém que ensine, alguém que discuta, alguém que esteja aberto. Inclusive, o ideal seriam situações onde você possa discutir esses protocolos com a própria equipe que você tem, né? Um sentido de mostrar porque é melhor, mostrar na literatura porque que a gente está fazendo o que está fazendo, né? E mostrar, entender por que a gente está fazendo a gestão dos recursos em si, fazendo o melhor para o paciente com o melhor custo possível. Então, a liderança é fundamental, senão fica uma coisa muito solta. E naquela situação que o Dr. Dias colocou como sendo o maior desafio a participação do médico, o líder direto é o representante. Né? Sem dúvida. Trazendo as dificuldades da ponta e as angústias e mostrando, por exemplo, o que no protocolo não deu certo. Né? Então, o papel do líder é fundamental. O Papai Azul com outro comentário. Já vi hospital que, tendo uma hemodinâmica, ficava esperando a liberação do convênio para colocar o paciente com supra de ST na sala. Mas, graças a Deus, é uma exceção. De novo, é a questão da pactuação, né? Depois, efetivamente, quantos foram glosados com supra vai fazer para... Já que a gente... Né, que o protocolo tem, quanto médico e gestor, que é melhor para o paciente. Não é? Então, se a glosa depois, aonde está o furo na justificação, aonde está falhando essa pactuação, não é? Não dá para dizer que a gente nunca viu isso acontecer. Eu já vi isso acontecer, mas normalmente isso está relacionado a gaps na cadeia de ajuda. Né? Então, a pessoa acionar quem está acima para poder fazer isso acontecer. Muito bem. Entrou uma outra pergunta do Gustavo, que eu vou emendar com uma outra pergunta, que eu vou perguntar quais estratégias podem ser adotadas para utilizar esse recurso. Doutor Dias caiu ou foi impressão? Doutor Dias, eu acho que caiu. Então vai ser para você essa pergunta. Então vai. Como são as estratégias? E aí eu emendo com a pergunta do Gustavo, que é: em uma geração de pacientes que vê maior entrega de valor à realização desses procedimentos, principalmente no mercado, como manter o valor? Então, sem dúvida, eu acho que esse é o maior desafio na gestão de recurso, né? O paciente olha no Google e vê que para isso ele tem que fazer o exame X ou o exame Y, né? E é difícil você conseguir, às vezes, tirar da cabeça dele que ele não precisa de exame nenhum, né? Aí é uma coisa que precisa juntar
o médico em si, a maneira que ele traz isso para o doente, a maneira que ele explana isso para o paciente, a maneira que ele deixa claro isso para o doente, né, da não necessidade de exame, ou o quanto esse exame pode ser deletério para ele, né. A gente precisa trabalhar com campanhas populacionais. Eu acho que a gente pode trazer um exemplo que é muito bacana e dá certo nisso, que é o Choosing Wisely. O Choosing Wisely fazem campanhas nacionais, então, assim, desde mídias sociais até revistas, jornais, etc., aonde, entenda, temos que fazer a melhor escolha para você. Não é para sair fazendo um monte de exame, não é para sair fazendo check-up toda hora, cada mês, porque isso não vai te trazer nenhum benefício. Pelo contrário, você pode ter riscos de ficar exposto à radiação, você pode ter punções inadvertidas, pode desenvolver uma flebite, pode desenvolver, enfim, complicações que só pioram. Então, a gente precisa também de um contexto aí de discussão populacional desse assunto, né? Certo, certo. Isso respalda, né? As pessoas vão hoje o Dr. Google, né? Exato. E quanto mais a gente tiver esse tipo de campanha atingindo pessoas, mais vai ter o respaldo fora, olha, do protocolo da instituição, como que a gente enxerga e aborda esse assunto. E uma coisa assim, a gente não pode ter resistência. Acho que isso também é uma coisa que precisa tomar muito cuidado. A pessoa leu no Google, se ela leu no Google, se ela trouxe essa informação, com certeza ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está nervosa com essa situação, né? Então é mais importante acolher e trazer a segurança na sua explicação do porquê não fazer o exame e o que é melhor fazer, do que simplesmente rechaçar o fato de ela ter procurado no Google, né? Exato, exato. Muito. Como que a tecnologia e a inovação elas contribuem para que sejam acho que isso a gente pode até trazer um case aí que o Einstein publicou recentemente, que é bem interessante, onde eles estudaram as entradas no pronto-socorro dos últimos, se eu não me engano, 10 anos, diferentes CIDs e os pacientes que voltaram em 48, 7 dias e até 30 dias. Né? E com a inteligência artificial, eles conseguiram desenhar que desses pacientes e desses perfis, quais são os pacientes que podem ter maior complicação ou chance de internação. A inteligência artificial chegou, ela está aí e ela está aí para ser utilizada. Não dá para a gente ignorar o papel dela. Acho que se a gente não aprender a utilizar, a gente só vai estar defasado com relação a outras pessoas. Não acredito naquela teoria de que a inteligência artificial vai ocupar o nosso lugar. Acho que não. Mas é uma ferramenta que pode utilizar e ajudar a gente principalmente na implantação desses protocolos e no acompanhamento desses protocolos. E com isso tirar novas decisões em cima disso. Então, se você implantou um protocolo e você começa a entender o resultado que ele teve hoje em dia, né? E que isso, se você teve melhoria em tal ponto ou pior em tal ponto, a inteligência artificial consegue ler isso de uma maneira mais rápida para você e você mudar mais rápido os seus protocolos. Também acredito, Curi, que ela é uma ferramenta de auxílio, ela é dependente, ainda ela é dependente das nossas informações e a gente vai usar isso para avançar muito mais. Inclusive, no nosso workshop de gestão de pronto-socorro, que a gente vai ter uma edição agora no dia 20 de abril, quem se inscreve no workshop vai ter uma aula sobre o uso da inteligência artificial no departamento de emergência, como que ela vai ajudar o gestor. Inclusive, a gente vai fazer uma coisa que aborda. Tecnologia. Ó, o Dias voltou. Que outras tecnologias a gente tem à nossa disposição ainda Elô, não ouvi nada que você falou, cortou todo o áudio. Cortou? Tá. Cortou. Então, além da inteligência artificial, que outras tecnologias a gente tem para nos ajudar? Bom, a gente pode lançar mão de equipamentos e estruturas que a gente tem hoje em dia e que estão cada vez mais modernos. Então,
ultrassom dentro de um contexto de estado de emergência pode te permitir fazer diagnóstico de maneira mais rápida, sem precisar partir mão para uma tomografia, né? O point of care é excelente e ajuda a gente em diagnósticos em N pontos, sem precisar lançar mão de uma tomografia, né? Exames como point of care, que são exames de rápida análise e prático de fazer com uma gota de sangue, ao invés de precisar fazer grandes coletas de sangue, né? Estão aí disponíveis. Sabemos sim que existe uma questão financeira que às vezes barra que a utilização em diversos lugares, mas eles estão aí e logo os preços vão começar a ficar mais competitivos, vão começar a baixar e permitir que a gente use isso dentro de sala de emergência, né? Por exemplo, imagina um paciente que está com uma suspeita de trombose. Você faz um dímero D com point of care em 10 minutos, se ele está dentro do normal, você não precisa lançar mão de um ultrassom Doppler, de uma tomografia, de uma angiotomografia, esse paciente submetido a contraste, enfim, né? São coisas que estão aí e que a gente pode usar para ajudar a tomada de decisão sem gastar em grandes recursos. Outra coisa que é importante lembrar de utilização de recursos, dentro de uma segunda opinião, dentro de uma reavaliação de exame, é o telelaudo, a telemedicina, a telereavaliação, que é um recurso que hoje está disponível, foi acelerado pela pandemia e que pode também economizar deslocamentos, a utilização de profissionais, encurtando caminhos aí. Inclusive, o case de TLR, as pessoas que estão de fora que não conhecem. Então, a gente, em alguns pronto-socorros que a gente vem trabalhando ultimamente, tem um tipo de paciente que ele fica com uma pendência pequena ao utilizar o pronto-socorro. Ou um exame de laboratório, ou um exame de imagem, que pode, e que precisa esperar o laudo, o resultado, e na medida em que o paciente aceita, e o paciente está bem, não tem nenhum risco, a gente envia esse paciente de volta para casa, ele aguarda o resultado de exame de imagem ou de laboratório, e logo que esse resultado fique pronto, a gente faz a telereavaliação e toma conduta, faz a prescrição via eletrônica, e o paciente tem um nível de satisfação com o atendimento muito maior, na medida em que ele pode terminar o atendimento do pronto-socorro na casa dele. Então, também é uma forma de diminuir recurso e aumentar a satisfação do paciente. E eu diria que o pronto-socorro digital ele não está 100% implantado aí e funcionando em todos os lugares, porque existe uma questão de cobrança com os convênios, né? Porque se não tivesse isso, eu não tenho a menor dúvida que isso tiraria um volume enorme de pacientes que vão procurar no pronto-socorro, que são os pacientes azul, verdes, né, os pacientes de baixa complexidade no pronto-socorro, por exemplo, eles resolveriam isso pela telemedicina, né? Mas com um pronto-socorro digital, não a telemedicina que eles buscam do convênio hoje em dia, que aí é mais uma orientação do que qualquer coisa, né? Não dá uma conduta de começo, meio e fim, né? Só que aí tem essa questão ainda que precisa ser regulamentado direito para que possa ter a cobrança e tudo mais, para que os convênios façam essa adesão aí, e os hospitais, inclusive, também, né? Mas eu também acho que isso está batendo na porta. Logo, logo, isso vai ser bem característico e bem comum com todos os hospitais. Exato. E puxando um pouco a sardinha agora para o meu lado, doutor, como que pode... Cortou, Elô. Você pode repetir? Cortou. Como que um treinamento adequado, uma equipe bem... Tá bom, peguei agora. Nós estamos numa época de mudança acelerada de mindset dos médicos. Certo? A cada geração de médicos, a gente vem aumentando a preocupação com a utilização do recurso. Então, da mesma forma que o Cury reforçou que a liderança faz total diferença em ser referência e dar exemplo de utilização adequada dos recursos, nossos médicos que trabalham nas unidades críticas precisam ser treinados para usar esses recursos de maneira adequada. Então, a gente já falou dos protocolos, mas não basta só definir o protocolo e deixar à disposição. Nós precisamos medir.
se a taxa de utilização é adequada, se está todo mundo habilitado, se está faltando informação e treinamento para as pessoas. Por isso, aí eu volto elogiando o nosso Deco, que o treinamento precisa ser constante e o resultado do treinamento precisa ser avaliado o tempo inteiro, porque senão a gente não aponta na direção certa de que é ter boas práticas e com políticas de utilização de recursos sustentáveis. Existem outras competências que possam ser bem geridos? Não deu para ouvir, Lô. Tá. Além das competências técnicas, existem outras competências que são passíveis que Competência de comunicação. Vou começar, o Curi depois completa. Nós precisamos que, além de ter competência técnica dos médicos, de adesão ao trabalho padronizado, protocolos, nós temos um outro problema na utilização dos recursos. Quando o doente pede para a gente, doutor, o senhor disse que eu tenho sinusite. Vou dar um exemplo clássico do Choosing Clássico. Wisely. Clássico. Olha, ele vem e conta uma história para você, ele tem dor, peso nos seios da face, e ele está com descarga purulenta. Você não tem dúvida, você tem um diagnóstico clínico de sinusite. Quer dizer, o protocolo é claro. Eu preciso indicar o tratamento e mandar o paciente para casa e fazer as outras orientações. E quantas vezes que a gente já faz isso dentro do protocolo clássico do Choosing Wisely, e o paciente, mas como que o senhor disse que eu tenho sinusite se o senhor não fez nem um raio-x dos seios da face e nem uma tomografia? Então, essa educação, aí você tem que perder 5, 10 minutos e explicar qual é o jeito certo de fazer isso. Então, a outra habilidade fundamental é que o médico que tem consciência da utilização adequada de recurso, ele vai ser capaz de comunicar de maneira adequada para o seu paciente e ganhar a confiança dele a respeito da estratégia de condução do caso. Então, comunicação vai ser fundamental para isso. Soft skills como um todo, né? É algo que e já está mudando nas faculdades de medicina, inclusive. Era algo que não se aprendia, né? E cada vez mais isso está entrando em pauta em formação. Quer dizer, o como falar, como se portar, né? Como dividir a informação, um olhar empático. Tudo isso permite com que você consiga dividir com esse seu paciente, ele entender a necessidade ou não de um exame. Aqui, assim como acho que vale reforçar aí com o contexto de educação continuada, o Papai Azul puxou, né? A implementação de protocolo deve ser capilar e com uma mensuração de resultados. Se você não tem um departamento de educação continuada, quer dizer, ou dependente, não é o caso nosso, mas se você é um médico que trabalha numa empresa que não tem um departamento de educação continuada, etc., o protocolo às vezes pode parecer como se fosse só uma regra que você tem que seguir, né? Sendo que o protocolo, na verdade, ele é baseado em ciência. Né? Ele tem um fluxo a ser seguido que é baseado em ciência. Então, dentro de um contexto de educação continuada, você ensinando os seus médicos, ensinando o seu time todo o porquê das coisas e como usar melhor todos os recursos, o protocolo começa a fazer muito mais sentido, inclusive. Né? Então, aí a gente soma a liderança mais a educação continuada, reforçando a necessidade desse protocolo, o entendimento desse tipo de protocolo e ainda por cima dá mais conteúdo para esse médico conversar com o seu paciente e conseguir dividir com ele o porquê sim e o porquê não. Acho que não só soma, Curi, como perpassa, né? A própria. Sim. Então, assim, o líder, ele é um educador. Eu acho que todo líder é um educador. O líder é um educador. Você está com problema de som, Elo. O som... Né? Eu vou mudando de lugar. Então, o que vem trazer doutor, como que equilibra a financeira da necessidade de sustentabilidade das organizações com a qualidade e segurança do paciente?
Bom, do ponto de vista de práticas médicas, fazer o que é certo é obrigação nossa de médico e também, por extensão, obrigação de qualquer instituição. E o grande contexto dessa discussão é exatamente isso. Nós não estamos aqui dizendo que gerir recursos é negar capacidade que a gente tem de gerir boas práticas. Então, pelo contrário, nós estamos vendo uma situação hoje no mercado onde parece que o dinheiro desapareceu. Não está com as operadoras, não está com os pacientes, não está com os hospitais, todo mundo reclamando de sustentabilidade, e a gente está sem um diagnóstico de para onde os recursos estão indo, na medida em que a gente provavelmente está gastando isso errado. Então, é fundamental que, primeiro, você não tenha questões éticas de garantir boas práticas. E essas boas práticas pressupõem também o uso adequado dos recursos. Então, não existe conflito entre sustentabilidade e fazer boa medicina. Pelo contrário, toda vez que você gasta recurso a mais que não precisa, você está expondo a instituição, o paciente, a riscos desnecessários e aumentando a chance dessa conta ficar mais cara ainda. E é importante, acho, um diálogo forte de quem gasta esse dinheiro, quem gasta ou quem faz a gestão desse dinheiro, então o financeiro do hospital, o gestor comercial do hospital, enfim, com quem está na ponta, na liderança médica. Porque, como a gente falou, deu o exemplo do point of care. O que é mais barato? Um point of care ou um Doppler mais angiotomografia? Né? Então você consegue dividir, se você tem acesso a esses números e você tem um diálogo aberto com a instituição, você consegue construir uma maneira onde gaste-se menos ou melhor, gaste-se melhor. Não é nem questão de gastar menos, é gastar melhor o recurso e sem extrapolar e sem coisas desnecessárias. Brincadeira que eu já fiz com alguns gestores de hospitais, vários deles, nessa trajetória de trabalhar com medicina crítica e de emergência, é o seguinte: por que a gente não faz uma experiência de um dia de botar preço em todos os recursos que os médicos estão usando? Para eles terem consciência exata de quanto custou fazer aquele diagnóstico, de quanto custou tratar aquela pneumonia, de quanto custou cuidar daquele paciente que precisou ficar entubado 4 dias, que teve um evento neurovascular. Essa noção ajudaria os médicos a perceberem a responsabilidade que eles têm na gestão de recursos. Importante. Eu acho que um dia valia a pena fazer esse desafio. Exato. Tinha um assunto que eu ia no final, mas já Não estou ouvindo. Tá ruim seu áudio. Eu não sei o que houve. Não, aqui também tá ruim. Estou mudando de lugar para ver se melhora o sinal. Melhorou. Agora melhorou. Ficou bom. Perto da fonte. Queria que você contasse o case de um dos lugares onde você faz a gestão, um case sobre redução de solicitação de tomografia no departamento. Perfeito. Esse lugar, particularmente, tinha uma questão onde a conversão de tomografia chegava a quase 30%, ou seja, 30% dos pacientes realizavam algum tipo de tomografia. Né? E o que, se você for olhar dentro de literatura, ou mesmo de números dentro da ANAP, números assim, os hospitais do mesmo padrão, quantas % de tomografia fazem, né? Estava um número muito acima, 2 a 3 vezes o valor que é considerado normal para aquele perfil de pacientes. Né? E aí o que a gente começou a trabalhar com a equipe toda foi mostrar para eles se eles realmente precisavam solicitar essa tomografia ou não, né? Mas de uma maneira educativa. Então, não fizemos um freio do tipo, toda tomo o coordenador precisa autorizar. Okay. A gente monitorava os pedidos e, dependendo dos pedidos, a gente conversava com a equipe, entendendo qual era a necessidade, por que pediu, por que não pediu, né? E não bloqueava nenhum exame. O médico tem a sua autonomia, né? Ele tem o direito de pedir o que ele quer pedir. Mas a gente
criava um vínculo e uma construção de real necessidade ou não. E aí, naturalmente, os números foram caindo porque os médicos começaram a criar uma conscientização de, bom, realmente eu não preciso disso, ou isso eu posso pedir ambulatorialmente, isso eu posso pedir, eu não preciso nesse momento agora, enfim, e o número foi baixando, baixando, o último que vai fechar esse mês, a gente saiu de 30%, vai fechar em 11%. Né? Que é um número bem ok para um hospital de grande volume. Né? Exato, exato. E o importante é não censurar. Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, né? De, não, então agora vamos ser censor da tomo. Bate, eu não autorizo fazer essa tomo. Aí você não educa nada, você não abre a discussão do conceito do porquê usar o recurso, né? Certo. Que aí entra numa questão que a gente estava debatendo, né, doutor Dias? O pode tudo ou não pode nada. Exato. A gente tem que entender que o que nós precisamos é a consciência de boas práticas. E eu tenho exemplos na UTI. Eu sou de uma época na terapia intensiva em que a gente repetia os exames laboratoriais todos os dias, para todos. De manhã. É isso que eu queria Vocês pedir. lembram? Vocês lembram que acontecia isso? E, cara, eu já sabia que a creatinina era normal hoje, não tinha tido intercorrência clínica e a gente pedia outra vez. Então, a gente aprendeu ao longo do tempo que tem várias coisas que às vezes a gente fala, que a gente faz, e alguém precisa chegar para a gente. Realmente, a gente precisa fazer isso desse jeito? Eu preciso, para um paciente da terapia intensiva, repetir o raio-x de tórax todo dia, se ele não teve intercorrência nova, não teve situação clínica nova que demandasse isso. Então, vou lembrar aí na época em que eu sou dessa época que a gente começou a implantar as comissões de controle de infecção, onde a gente discutia com o infectologista a introdução de antibiótico. O fato de introduzir a discussão e a defesa daquela posição otimizou muito a utilização de antibiótico na terapia intensiva. Então, tem vários exemplos onde o convite à reflexão e à discussão eram mais importantes do que você definir uma trava ou uma censura. Porque se esse aprendizado não acontecer, você não vai estabilizar a prática num patamar adequado. É cultura, né? É uma mudança de cultura, não é uma mudança de ação. É diferente, né? E veja, e conforme a medicina vai evoluindo, a gente ir revisitando as nossas práticas. Então, em algum momento, isso foi colocado porque foi considerado mais seguro. E aí, o questionamento, tá? O que aumentou a segurança? O que eu preciso? E tem uma outra coisa que eu acho engraçada. Aquele cálcio ionizado 1,05, que é um pouquinho baixo. Pede todo dia, mas não repõe o cálcio. Então, por que continua pedindo? Então, ou não está achando importante... Se não está achando importante repor, por que continua pedindo? Para continuar vendo ele 1,05, o que acha que vai acontecer? Né? A Simone Pincer está colocando aqui, concordo 100%. Né? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês e abrir para discussão é que indicadores que a gente poderia utilizar no departamento de emergência, na UTI, que poderiam nos ajudar na gestão de recursos. Como que a gente poderia medir como que a gente está atingindo qualidade, se a gente está conseguindo gerir os nossos recursos, como que a gente faz para entender melhor? Então, a gente gera métrica para poder gerar mudança. Então, normalmente, e outra coisa, não pode ter o mesmo padrão. As duas UTIs em hospitais diferentes têm demandas de métricas de utilização de recursos diferentes. Então, quem está na situação, administrando a situação, vai escolher os seus indicadores. Você pode estar num estado avançado de controle de utilização de recursos, ou você pode estar indo num estágio inicial. E você vai escolher os indicadores mais fáceis de você encontrar sentido na hora de monitorizar a utilização de recursos. Então, primeiro tem que ter algum indicador e uma comparação em intervalos regulares para saber se você está melhorando ou piorando. E tem um momento que para de fazer isso? Não, sempre vai ser possível você melhorar uma taxa de utilização de recursos dentro de um determinado cenário. Então, eventualmente, o que você vai mudar, na medida em que você atinge patamares ótimos, satisfatórios de utilização de recurso de um determinado recurso, você vai examinar outra situação clínica onde você pode gerar aí melhoria, economia, sem prejudicar a qualidade da assistência.
E acho importante quando a gente fala em recurso, né, não é só medicação, não é só exame. Por exemplo, dependendo do serviço, a quantidade de folha de papel que é utilizada para impressão é absurda, né? E dentro de um contexto de sustentabilidade que o mundo está hoje em dia, muita coisa você pode então voltar para o digital, assinatura digital, prontuário digital, então tentar utilizar tanta folha, enfim, recurso não é só o que a gente faz de medicação, o que a gente faz de exame. Na linha de emergência, acho que o mais fácil e que normalmente que todo mundo faz é justamente assim, o que a gente chama da conversão daquilo. Então, a conversão de tomografia, a conversão de ultrassom, a conversão de raio-x, taxa de pacientes que são medicados, né? E tentar trabalhar isso de acordo com o que a literatura te mostra do que é adequado. E é algo, como o Dr. Dias falou, você vai ver sempre. E, obviamente, você tem que entender o seu cenário. Você está num cenário mais inicial, você vai trabalhar com um número. Se está num trabalho mais avançado, vai trabalhar com outro número. Acho que tem 2 exemplos aí que a gente pode dar, um inclusive como você deu. Pandemia. Começo da pandemia, entuba todo mundo. E sobrecarregou as vias de oxigênio dos hospitais. Meio da pandemia, já não entuba todo mundo, entuba o menos possível. Então já mudou a chavinha, né, de recursos que a gente pode trabalhar, né? Porque isso, então, conforme a ciência foi avançando, e a gente o meio vai ensinando a gente, né? E tem uma outra questão, né? Eu acho que tem o lado do que o Dr. Dias colocou, que cada protocolo, cada um tem as suas particularidades. Existem os indicadores gerais, por exemplo, a gente está protocolo, então, protocolo, né? Aí eu consigo verificar mortalidade em cada uma das linhas de cuidado. E outra coisa que os dashboards podem nos trazer, a inteligência artificial pode nos ajudar a trabalhar, é cruzar esses dados. Então, de quem de tomo, quantos voltaram em 48 horas? De quem, se eu utilizei menos recurso, quantos deles eu precisei, que voltou e depois teve que internar? Então, a gente ir tendo uma tecnologia e uma inovação que nos ajude a entender melhor, a fazer análise crítica disso e conhecer melhor a repercussão da tomada. Concordo plenamente, é isso aí. Perfeito. Muito bem. A gente está caminhando para os nossos 10 minutos finais. E a gente vai abrir um bim-bim e continuava mais 1 hora com porque esse assunto é muito extenso, ele é muito importante. Mas falou muito sobre o papel do líder nessa gestão e nessa interface de autoescalão com a equipe, sendo ele o drive da mudança e da implementação de melhoria, sendo ele o balizador dessa questão de qualidade de como que um líder pode se aprimorar nessa área, doutor Dias? Ó, eu acho que ele pode fazer um esforço descomunal de ler tudo na literatura, de se debruçar sobre o tema. Mas eu começaria estimulando ele a conversar com as pessoas que já passaram por esse processo, certo? Nós temos, vou fazer a campanha nossa, nós temos um workshop de pronto-socorro, onde a gente discute os processos assistenciais dentro do pronto-socorro, o fluxo dos pacientes dentro do pronto-socorro e também discute a indicação apropriada dos recursos para cuidar desses pacientes na emergência. Então, eu acho, primeiro, não há líder do setor de saúde hoje que dispense discutir o tema de utilização de recursos. Faz parte da agenda de qualquer líder na área da saúde, utilização adequada dos recursos. E eu acho que esse aprimoramento não vai dar sozinho, não se dá sozinho. Ele precisa discutir isso com seus pares, ele precisa discutir isso com a sua instituição. Existem instituições que são muito diferentes umas das outras. Eu dou exemplo, tem instituição que tem um volume de cirurgia oncológico grande e retorno dentro do pronto-socorro que tem um perfil diferente do hospital geral, onde o perfil dos pacientes é mais clínico. Então, a taxa de utilização de recursos não vai ser igual para os dois. E dos diferentes recursos, ou de imagem ou de laboratório. Cada um tem que criar
o seu modo de avaliar e as métricas para saber se ele está calibrando adequadamente para garantir segurança dos pacientes, utilizando o recurso adequadamente. Então, situações diferentes não podem ser comparáveis usando os mesmos indicadores. Então, primeiro, preocupação do líder constante com a utilização de recurso. E dividir e compartilhar as experiências, como a gente faz no nosso workshop de PS. E aí eu reforçaria dizendo que todo esse líder tem que estar sempre andando e fazendo o seu Gemba. Ele tem que estar sempre próximo dos seus, tem que estar sempre com os olhos na operação, tem que estar sempre andando dentro da operação para entender exatamente as demandas do local, as demandas dos seus, né? E a proximidade com os seus. E tendo um dos princípios Lean, né? O princípio de humildade, de você ouvir a ponta. Se o seu protocolo não está atendendo, está tendo problemas, não está tendo boa aceitação, e o médico não está conseguindo implementar, ou está vendo que aquilo não está bom, não está adequado, não está seguro para o paciente, é a ponta que vai nos trazer isso. Então, Exato. trazer a consciência da liderança Lean, de ter humildade de ouvir as pessoas que estão utilizando. Às vezes também não é ouvir só o médico, ouvir a enfermeira, falando, ó, esse volume de... Sem dúvida. Eu acho que um dos grandes aprendizados foi, lembra que no início de protocolo sepsis a gente colhia gás arterial de todo mundo? Isso. Não é? Não, Pode estar, que não vai ter condições um negócio desse. Ou então vamos colocar os médicos para coletar gás arterial. E aí, mas vai ver o lactato na gasometria venosa. Enfim, foi uma grande discussão. E hoje é isso, né? Tá. Vou dar um exemplo também, eu acho que nós estamos passando nessa situação. Nas nossas emergências todas, não, no Brasil inteiro está desse jeito, a gente tem um aumento de pacientes com diagnóstico de dengue, ainda tem Covid, e temos um alto índice de infecção de vias aéreas. O que é que acontece com o pessoal da porta quando ele vê um volume grande de pacientes chegando? Certo? Existe uma pressão muito grande de você iniciar uma investigação para você poder atender mais pacientes. Então, em algumas situações, o fato de você não ter recursos adequados numa ponta, cria uma distorção que você vai pedir exame para poder dar fluxo e dar Tá vazão, vazando. e você está criando um problema maior do que você tinha. Então, por isso que o papel do líder, e reforço a observação do Cury, é estar perto do grupo, da equipe, andando o tempo inteiro e ouvindo o problema das pessoas, porque é o jeito que você tem de apoiar. Porque você de fora consegue enxergar que talvez a solução que ele esteja dando para o problema não tem relação com aquela situação em si. O fato dele não estar com ajuste de capacidade de demanda, às vezes pressiona para ele pedir exame e empurrar o doente para frente, ao invés de dar uma conduta que seria exigindo menos recursos. E aí foi um jeito que às vezes os nossos colegas usam para resolver um problema que tem outra dimensão. Exato. E isso não é sinônimo nem de qualidade, muito menos de segurança do paciente. Com certeza. Sem dúvida. Satisfação, então, nem se fale, porque o paciente que não precisaria de um exame vai ficar mais tempo dentro do... Vai ficar rodando lá, vai ficar rodando. É isso aí. Dentro da UTI, vai ficar mais tempo porque está fazendo exames e exames desnecessários. O gasto, alguém vai pagar essa conta, não tem almoço grátis. Então, não atinge nada daquilo que estava se pretendendo. Não tem agilidade, não tem qualidade, não tem segurança e não tem a sustentabilidade financeira. Isso aí. E o papel do líder é lembrar desse propósito. Fazer bem feito com a menor quantidade de recursos possíveis. A gente não pode esquecer do mantra. Muito bem. Entraram aqui alguns comentários. Estou lendo um livro que você indicou, Redefining Healthcare. Aborda esse assunto, outros na saúde, no âmbito da gestão atual em saúde. Legal. Muito bem. Papai Azul, muito boa live. Que maravilha poder ouvir nossas referências. Um grande abraço, meus amigos. Inclusive, a live fica salva e todas as nossas lives também estão no YouTube. Então, vocês podem assistir as lives ou indicar para os colegas, ou aqui no Instagram ou no YouTube. Nissete, ferramentas de gestão visual para tomada de decisão rápida. Ótima discussão. Muito bem. Ana Júlia que foi para o interior. Boa noite, chefes. O que os senhores acham sobre a passagem de plantão? Excelente.
Os senhores acreditam que a mesma pode beneficiar tanto o paciente quanto o cliente, assim como economizar recursos? Eu tenho certeza que é o ponto crítico, né? Isso entra na discussão de trabalho padronizado. Isso. A gente tem ainda um momento frágil. Esse é um elo frágil, a Ana Júlia conhece essa discussão. A gente está se esforçando para desenvolver ferramentas que a gente resolva isso, que o volume de informações transmitidas nem sempre correspondem à realidade. E o déficit dessas informações na transição de cuidado podem causar atrasos, ou incompletudes e não conformidades. Então, a gente ainda precisa de uma solução adequada para a transição de cuidado, principalmente pelos médicos, que a quantidade de informação é muito grande e a gente precisa monitorar isso melhor. E aí acho que é onde a inteligência artificial e a tecnologia também podem ajudar, né? Uma ferramenta para passagem de plantão, onde a inteligência artificial também olhe e consiga trazer previsões e possibilidades de piora do doente, ou de melhora do doente, ou de alta, enfim. Isso é importantíssimo. E sem a menor dúvida, a passagem de plantão adequada, com todas as informações, vai ajudar na gestão de recursos, sem dúvida nenhuma, né? E ainda se pudesse aliar com o cenário de, nessa continuidade, a gente ter visualmente as pendências para quem está no plantão, que ele consiga gerenciar melhor visualmente, né? Exato. Tem a questão da Andrea, a gente já está terminando a live, então vai ser a última. Qual a orientação quanto à ausência de recurso eleito de UTI no cenário de superlotação? Qual a posição da liderança frente ao cliente hospitalar e médico e paciente e famílias? Tenho certeza que essa é a angústia de muitas pessoas. A ausência do recurso eleito de UTI. Como eu faço? É por isso que o leito de UTI tem que ser usado de maneira apropriada. Nós temos no Brasil ainda um atraso com relação ao diagnóstico de cuidados paliativos dentro das UTIs. Eu diria, de maneira grosseira, como tem na literatura, de 10 a 15% dos leitos das UTIs brasileiras estão ocupados por pacientes que poderiam estar em outro lugar, certo? Dentro de unidades de cuidados paliativos, dentro de unidades com outro perfil de cuidados continuados e crônicos. Então, essa angústia, quem é intensivista e trabalha em UTI já tem, ou se não teve, vai ter ainda, principalmente se trabalha no setor público. Em alguns momentos, o máximo que nós podemos fazer é fazer o nosso trabalho bem feito naquele dia, naquela hora. A gente não vai mudar o sistema de saúde de um dia para o outro, mas a gente pode fazer a nossa contribuição do dia a dia. Quando eu pego um plantão na UTI e eu vejo que eu tenho algum doente que não deveria estar lá, com certeza eu vou negociar com esse médico assistente a alocação adequada, porque eu preciso daquele espaço para provavelmente um doente agudo que precisa da UTI, que vai chegar daqui 1 hora, daqui 2 horas. Então, a percepção de que nós temos que ter consciência de quem pode ou quem não deve estar na UTI e negociar com o médico assistente, negociar com a instituição, também é um papel de fazer gestão de recursos dentro do hospital. Exato. Muito bem. Tem o comentário da Thalita. Thalita é uma enfermeira emergencista, trabalhou comigo já em 2 hospitais. Passagem de plantão realmente é um ponto muito crítico. Exatamente. E aí, nessa passagem de plantão, inclusive as negociações do que era indicação de UTI, que talvez não seja, e aí eu não tenho essa questão de necessidade. Passagem de plantão na UTI, de poder realocar o doente para um leito mais adequado. E, finalmente, outro comentário do Papai Azul. Que bom ouvir o que a gente fala todos os dias por aí. Obrigado, Dias. E eu também deixo o meu muito obrigado para o doutor Dias, para o Curi, por terem disponibilizado esse precioso. Os dois são nossos instrutores do nosso workshop de gestão de pronto-socorro, que vai acontecer no dia 20 de abril. Aqui na nossa página do Instagram, a gente tem mais informações. Todos nos acompanharam aqui. Temos também, para quem tem uma questão de... O nome Teco, de grupo, tem materiais sobre todos os nossos cursos. E nossa próxima live vai ser no final de março, que vai falar sobre a importância do líder e do gestor. Muito bom. Todos, muito obrigada. Tchau. E tenham todos uma ótima semana. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.